porque senão a gente não conseguiria dar conta de fazer, em média, 2 milhões de coxinhas dia. Nossa! Quando o time veste o jaleco para trabalhar, ele tem plena consciência de que ele precisa atender a expectativa do nosso cliente. E você consegue ver a diferença dos controles que tem em uma indústria para o controle que às vezes a gente tem, infelizmente, no meio da rua. Não é a mesma coisa. A segurança de um alimento que está sendo produzido industrialmente é diferente. Quando a gente precisou terceirizar essa logística, foi um desastre. O armazenamento do produto, muito importante, porque a gente precisa garantir que esse produto ele realmente esteja 100% congelado antes de ser frito, né, para a gente garantir essa crocância. Então, uma divulgação indevida numa marca da empresa, isso traz um transtorno gigantesco. Descobri que a qualidade, a segurança dos alimentos era apenas um viés da qualidade, né? E aí onde começou o meu grande desafio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso pod. No caso, Foodcast. E dessa vez sempre lembro. E hoje a gente tá em março de 2025. Acabamos aí de passar por um período de carnaval, né? Digamos que o carnaval é uma das épocas, né, assim, que mais consegue mover as pessoas, né? Tipo assim, as pessoas, os brasileiros principalmente, têm uma paixão pelo carnaval. Com certeza. E aí, outra coisa que as pessoas também têm muita paixão, que não pode se deixar de estar ali na nossa vida, você sabe o quê? Cerveja. Não, cerveja a gente já falou. Cerveja a gente já passou desse pod. Inclusive, vão lá e vejam o episódio. É a paixão por salgadinhos. Especificamente, a coxinha. Tradicional brasileira, né? Tradicionalíssima. E aí, pensando nisso, hoje a gente vai começar a explorar os bastidores da produção das coxinhas, né? Eita, hoje vai ser bem diferente, hein? Exatamente. E para isso a gente trouxe uma pessoa especialista nesse assunto. Ela que é formada em nutrição, né? Já foi consultora do PAS pelo Senai e atualmente é gerente de qualidade de uma das indústrias que tem mais crescido ultimamente nos últimos tempos, né? Se a gente pensar no ritmo de crescimento que a empresa teve, que é justamente com foco em produção de coxinhas, né? Alimentos congelados. Que responsabilidade, hein? Muito grande. Hoje ela atua como gerente de qualidade, né? Então, seja bem-vinda, Renata. Bruno, obrigada, Alan, pelo convite. Eu estou muito feliz com esse convite. Muito feliz para falar um pouco para vocês que estão em casa como é o nosso bastidor, né? O bastidor dessa indústria que faz a coxinha que todo mundo ama. E para a gente começar, normalmente a gente sempre gosta de como é um mundo, a indústria é um mundo, né? E os telespectadores, as pessoas que assistem a gente gostam muito de saber como funcionam esses processos. Então a gente gostaria de entender como é que funciona o processo de fabricação de produção de coxinhas, no caso congeladas, né? De alimentos congelados. E aí queria que você explicasse um pouco, de forma breve, como é que funcionam essas etapas para chegar até aquela coxinha que a gente pega lá no supermercado. É tão interessante, Bruno, porque, inclusive, mensalmente eu já começo, né, a fala fazendo o convite. Que vocês entrem em contato com a nossa indústria, porque mensalmente a gente tem um programa que é Portas Abertas, justamente para a gente receber curiosos, fãs da marca, empreendedores, alunos, estudantes, a conhecer os nossos bastidores, né? E para desmistificar, porque muita gente, quando chega lá e que sobe no mezanino e vê como é a nossa produção, diz, nossa, eu achei que vocês faziam essa coxinha manualmente, né? E foi lá atrás, mas há muitos anos atrás. Então, hoje o processo ele é totalmente, praticamente todo automatizado, né? Porque senão a gente não conseguiria dar conta de fazer, em média, 2 milhões de coxinhas dia. Nossa! Então, a gente tem toda a cadeia que a gente tem um cuidado, né? Desde a homologação dos fornecedores, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da política, da qualidade e segurança dos alimentos. Então, a gente realmente tem que se preocupar com quem é esse fornecedor,
né? Quem é esse parceiro que vai estar nos ofertando essa matéria-prima para que a gente possa fazer uma coxinha que realmente todo mundo ame, né? Uma coxinha, um produto seguro, né? E de qualidade para o nosso cliente. Né? Então, tem todos os controles, né? De qualidade dessa etapa de recebimento dessa matéria-prima. A gente tem os setores quentes, né? Se a gente for falar da planta industrial, né? Para vocês imaginarem um pouco, mas também depois podem acessar aí as redes sociais para dar uma olhada nesse processo, né? A gente tem um pouco de como a magia acontece internamente. A gente tem os dois setores, né? Que são as áreas quentes, né? Onde são os colaboradores que chegam primeiro na indústria. Né? Então, 4 horas da manhã já tem gente lá no preparo da massa. Cedo, hein? No preparo do recheio. A massa que a gente faz, ela é utilizada toda no mesmo dia de fabricação. O recheio a gente pré-prepara, no outro dia a gente finaliza, porque ele precisa ficar na consistência tipo de um patê. Senão, quando chega na etapa de modelagem, que aí vai passar nas máquinas modeladoras, né, formadoras da coxinha, esse recheio, se não tiver nessa consistência adequada, ele vai entupir a máquina, né? E aí vai estar todo um gargalo de produção para a máquina, né? Desmonta a máquina, faz a limpeza na máquina e até recomeçar esse processo. E aí, nessa etapa de modelagem, a gente tem tanto as máquinas que fazem as coxinhas, né? As mini coxinhas que vocês encontram nos quiosques, né? Dos principais shoppings da cidade e do Brasil, já. Que elas têm 8 gramas, né? E tem também a nossa linha que vai para o varejo, que é a linha da pré-frita, que nasceu aí na pandemia, né? Porque, enfim, todos os shoppings fecharam e a gente precisava se reinventar. E como diz o nosso diretor, né, Pablo, que é o nosso fundador da marca, se o elevador parar, subo de escada. E agora, o que é que a gente vai fazer? E aí nasceu a linha pré-frita. E aí, no nosso chão de fábrica, existem esses 2 maquinários, tanto que faz a coxinha do varejo, que ela já é pré-frita na indústria, ultra congelada, e aí vai para o mercado, você só aquece no forno ou air fry, que aí ela é maior, tem 15 gramas, e a gente tem a linha da franquia, que faz o mesmo formato de coxinha, só que num tamanho menor. E aí, todos esses produtos, eles são ultra congelados, são envasados, e aí segue para o mercado e para a casa de vocês ou para os quiosques. Olha que legal, hein? Que praticidade, hein? Você pega a coxinha... Bem resumido, falei aqui, tá? E que praticidade você pegar um produto assim, né? Você, uma tarde assim, de um sábado, não quero preparar realmente um banquete lá, bota a coxinha, já pode ligar a TV, assistir o jogo. Chama os amigos, assiste o filminho. Exatamente. Essa é a proposta. E, Renata, você comentou, inclusive, sobre a parte do recheio, né? Que é uma parte muito importante na coxinha, né? Que vai dar aquele sabor. E quais são os controles, assim, que a gente tem nessa parte de recheio, assim, principalmente pensando na parte microbiológica? Nós sabemos que o frango, a carne e o queijo são alimentos perecíveis, né? Que pode ter contaminação aí, de repente, de salmonela ou listéria. Quais são os controles que vocês têm lá na indústria para garantir que não tem essa contaminação durante o processo? Primeiro, como eu falei, a homologação de fornecedores é extremamente importante, né? O recebimento desses laudos, o acompanhamento de perto desse recebimento dessa mercadoria. Existe uma analista de qualidade que ela trabalha especificamente com os fornecedores, ela faz inspeção na hora desse recebimento. Os nossos estoquistas, eles são muito bem treinados. Eu até brinco com um deles que quando dá 7 e pouquinho, meu telefone toca, eu já sei que é porque chegou uma matéria-prima fora de temperatura. Né? E aí, justamente, para a gente assinar e autorizar a devolução dessa carga, porque realmente a gente não recebe. A gente não coloca em risco a qualidade e segurança dos alimentos dos nossos produtos e dos nossos clientes. Porque todos os dias, quando o time veste o jaleco para trabalhar, ele tem plena consciência de que ele precisa atender a expectativa do nosso cliente. Então, é algo que todos levam realmente muito a sério. Faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso dia a dia. Então, tem esse controle de recebimento de mercadoria. Internamente, nós temos os monitores de processos, que eles fazem tanto a inspeção mesmo, o controle de qualidade, de temperatura, de tempo de forno, por exemplo, no caso do frango,
No caso do queijo também, a que temperatura esse queijo chegou, foi separado e chegou para dentro do setor de cozimento, se chegou na quantidade correta, as características, faz uma análise sensorial, inclusive antes e depois, eles provam o recheio, eles são treinados para provar esse recheio, o tempo de batida, por exemplo, desse recheio, o tempo que ele fica esfriando, o tempo que ele entra no túnel de esfriamento para acelerar esse esfriamento. Então, tudo isso é planilhado por esses monitores de processo e a gente consegue acompanhar em tempo real. Pessoal, é muito legal isso, porque você consegue ver a diferença dos controles que tem em uma indústria para o controle que às vezes a gente tem, infelizmente, no meio da rua, né? Então, não é a mesma coisa. A segurança de um alimento que está sendo produzido industrialmente é diferente. Você viu, controle de fornecedores, inicialmente. Começa pelos fornecedores. Depois, olha a quantidade de controle no processo. Antes e depois. Então, é diferenciado, né? Uma indústria bem estabelecida realmente tem um controle diferenciado, né? Para garantir a segurança do que o consumidor vai estar consumindo, né? Inclusive, toda a marca dessa matéria-prima que chega, isso é registrado para efeito de rastreabilidade, caso a gente precise rastrear, né? Um recall, né? Que é o que todo mundo não quer que aconteça, mas a gente precisa estar preparado para isso. Então, se tem um colaborador novato no setor que está sendo treinado, até isso a gente registra, porque a gente sabe que colaboradores em treinamento, algum desvio no processo pode acontecer. Né? Então, o monitor do processo ele também fica mais próximo, junto ao líder do setor, desse colaborador, para garantir que todo o processo, como ele já existe, já foi implementado, ele seja seguido. E durante o recebimento, ou mesmo do uso dessas matérias-primas, existe muita variação? Vocês têm muito histórico de variação do nível de qualidade ou do nível de segurança que esses materiais chegam até na indústria? Não, hoje em dia não mais, porque a gente já conseguiu firmar essas parcerias. Para você ter uma ideia, praticamente o frango, né? E aí eu posso aqui abrir a marca, porque é o nosso parceiro. Vou fazer 8 anos que eu estou na casa, mas a Lux por Cozinha vai fazer 11 anos agora em maio. Então, desde que eu entrei, que a gente já usa o frango bom todo. Então, realmente é algo que a gente, quando a gente homologa um fornecedor, dificilmente, Bruno, a gente migra para outros. Às vezes que a gente tentou, por exemplo, fazer teste com outras farinhas, foi um Deus nos acuda na produção. É tanto que o nosso diretor, quando faz reunião com a gente, ele faz, busquem, até por questão de preço mesmo, porque você precisa estar competitivo no mercado, né, e não passar esse valor, porque tudo aumenta hoje em dia, né, não repassar esse valor para o cliente. Ele fala, mude tudo, menos a farinha. Né? Então, assim, hoje não mais, porque a gente já tem essa maturidade e a gente já entendeu quais são os fornecedores que atendem aí a expectativa e os requisitos para o nosso produto ele ser modelado e ser produzido da forma que é. É até importante ter outros fornecedores alternativos em questão de crise, né? Vamos pensar assim, né? Isso. Imagina se tem uma situação que o seu fornecedor de frango, que é o excelente, vamos dizer assim, tem alguma situação que ele não consegue produzir ou não consegue entregar, teve um incidente na fábrica, então você fica refém daquilo. Ainda mais do frango, se a gente pensar que eu acredito assim que depois da farinha, o frango é o que reina. Exatamente, mas é essa a ordem mesmo, é farinha e frango. Porque a coxinha de frango ela é muito mais popular do mais que tradicional, né? Mais tradicional. E eu sei que a indústria tem vários outros sabores, até sabores inusitados, vamos pensar assim. Mas eu acredito que o nível de vendas da coxinha de frango é o que deve ter mais. Isso, com certeza. É o carro-chefe? É o carro-chefe. Renata, você estava comentando sobre o processo, né, de produção, e você falou que existe um produto que ele é pré-frito, né? Isso. Depois da pré-fritura, vocês colocam no resfriamento e ultracongelamento. Quais são os controles que você tem nessas etapas aí de resfriamento e ultracongelamento para garantir a segurança tanto microbiológica do produto, né? Digamos assim, naquele período não vai ter crescimento microbiológico, e também garantir que não haja crescimento daqueles cristais de água muito grande, de repente, que vai congelar o produto e vai mudar a textura completamente, né? Trazendo, de repente, um sabor, né? Uma textura indesejada para o cliente.
Na verdade, só fazendo uma pequena correção, Alan, a gente não resfria, né? Depois que ele sai da pré-fritura, né, a gente vai montando as pilhas, a gente faz controle também da qualidade dessa gordura, né, do tanque de fritura, e a gente vai montando as pilhas, né, porque essas coxinhas elas são colocadas em bandejas plásticas, a gente monta 4 pilhas e já coloca direto no ultracongelador. E aí a gente faz esse controle temperatura e tempo, né? Se faz o controle desse binômio tempo-temperatura para garantir esse ultracongelamento. Quando a gente começou a utilizar, porque lá atrás, no início, a gente usava túneis, né, de congelamento que não eram túneis de congelamento rápido. E aí a gente não tinha tanto essa qualidade na questão da crocância da coxinha. Então, é um diferencial, né? É um diferencial. Então, quando o ultracongelador chegou, ele chegou por isso, para garantir a segurança, né? A gente garantir realmente a segurança desse alimento e essa crocância, que para este produto em específico a gente realmente precisava, porque é diferente do que é frito lá no quiosque na hora, né? Então, a gente faz esse controle do binômio, tempo e temperatura, né? Os volantes, que são os meninos que eles tiram da área de modelagem, colocam na área de ultracongelamento, eles preenchem a planilha que fica lá fixada na porta do ultracongelador. A que horas aquela pilha entrou, a que temperatura estava o ultra, e a que horas aquelas pilhas saíram, e a que temperatura estavam aquelas pilhas. E você falou aí realmente desse controle. Se a gente pensar na questão de textura, né? Porque realmente você vai num quiosque, vai saborear uma coxinha, se ela não tiver aquela textura, aquela crocância, vamos pensar assim, a gente já começa até a julgar pensando, essa coxinha é de ontem, essa coxinha não passou pelo processo correto. Então, a gente começa a levantar uma série de questões. Existe algum teste que é feito, por exemplo, no produto acabado, para que você verifique, realmente essa produção aqui saiu, ela vai entregar aquela textura, aquela crocância que a gente espera no produto final? A gente faz o teste de fritura na indústria. Justamente os monitores de processo é um dos controles de qualidade que eles realizam. Eles fazem o teste de fritura tanto da linha pré-frita, saiu do tanque de fritura, outra congelou, eles aquecem na airfryer, porque é como o consumidor ele vai fazer isso em casa. E da linha da franquia da mesma forma. A linha franquia ela vai para o quiosque somente congelada. E lá todos os nossos colaboradores, parceiros, eles têm a orientação de que essas coxinhas elas não devem ficar no expositor. Elas devem ser fritas na hora. A não ser em algum dia de promoção, que realmente o fluxo de clientes é muito intenso, não dá tempo de fazer imediatamente antes do cliente consumir, né? Mas eles recebem essa orientação. Então, a gente faz esse teste dentro da indústria, esse teste de fritura e degustação. É a parte boa também, né? Da qualidade que a gente degusta. É a única equipe meio que autorizada a fazer isso, né? Exatamente. E lá vocês, a gente tá falando aqui sobre coxinha, mas vocês fazem outros tipos de produtos, né? Hoje vocês trabalham com que tipo de outros materiais? A gente tem o quibe, tanto da linha franquia quanto pré-frita, churros com recheio de doce de leite, e churros com a massa de cacau, né, 50%, e também recheio de chocolate. E aí tem a Padaria do Bem, né, que é o nosso filho mais novo. Na verdade, nasceu Loucos por Coxinha, na indústria nasceu Loucos por Coxinha, e hoje se tornou Nova Foods, porque abraçou o nosso filho mais novo, que é a Padaria do Bem, que já nasce com um grande propósito, né, que a cada um pão vendido, um será doado, né, então a gente está em fase de fazer estoques, né, para ir começar a estar aí na casa do cliente, né, nos principais supermercados, e aí vem com pão de queijo, mini pizza, croissant, pão baguete, pão francês, e aí estamos enveredando aí nessa parte fabricado na mesma unidade. Isso, estamos vivendo esse novo desafio aí. Com certeza, porque é um processo que eu acredito que tem suas semelhanças, mas com certeza tem muitas especificidades. Muitas especificidades. Estamos aprendendo a como lidar. Acho que para quem é mãe, né, deve saber. Quando um bebê nasce uma mãe. Está nascendo várias mães lá, na verdade, né, nesse momento. Estamos aprendendo com o processo. É uma fase que ela é dolorosa, mas é muito satisfatória. Né, e assim, a gente vibra com o processo deu certo, os parâmetros são esses, e gera muito entusiasmo em toda a equipe em viver esse momento, esse novo momento da indústria. Bem legal. Renata, a gente conseguiu ver que vocês têm
bastante controles já na indústria, né? Controle de textura, controle de sabor. E como é que esses controles são passados também para as franquias, né? Aquelas franquias que a gente encontra nos shoppings. Como é que é? Existe algum controle lá? Algumas instruções são passadas? O pessoal tem que dar uma olhada em alguma coisa, algum parâmetro? Existe, com certeza. Eu vou acrescentar até a pergunta de Alan. Sim. Desde o processo de distribuição. Sim. Né? De distribuição Perfeito. e até chegar nas franquias. Transporte, né? Isso. Toda a nossa rede de franquias ela é treinada. Eles passam por um ciclo de treinamento antes de inaugurar a operação. Então, tem treinamento do setor fiscal, contábil, do setor logística, porque a nossa logística ela é própria. Uma das coisas que a gente já sofreu o impacto da dor, né, de não dar certo, foi lá atrás, quando a gente precisou terceirizar essa logística, foi um desastre, porque a gente toma conta do nosso produto com carinho, cuidado, a gente sabe o que precisa fazer para que aquele produto chegue da melhor forma possível, seguro e com qualidade para o consumidor, né? Então, a nossa logística hoje, ela abraça essa demanda, inclusive, de organizar o estoque do nosso franqueado. Então, quando a gente chega, quando os meninos chegam lá nas operações, eles vão organizar esse estoque, eles vão avaliar como é que está. Ou esse freezer, ou essa câmara fria, porque a depender da operação tem cliente nosso, né? Tem parceiro nosso franqueado que tem freezer, tem uns que tem câmara fria, então eles vão olhar esse nível de organização, de limpeza, eles vão organizar esse estoque para garantir que os produtos mais antigos eles saiam primeiro, né? E os mais novos eles fiquem aguardando o momento certo de ser vendido e a gente ter esse controle de estoque, de validade desse estoque. Então, a gente tem essa parceria, é uma engrenagem que ela precisa funcionar. Então, um dos treinamentos que os nossos franqueados recebem é o de boas práticas, né? Que aí ou sou eu ou é alguém da equipe de qualidade da indústria que ministra esse treinamento, ou presencialmente, se for uma unidade local, ou remotamente, que hoje, graças a Deus, né, a pandemia trouxe isso de positivo, né? Estamos treinados, Estamos né? treinados Digamos já, assim, exatamente. né? No início foi bem difícil, Muito mas difícil. agora eu acho que já está bem prático, né? O remoto. E aí os nossos colaboradores, eles são treinados nas boas práticas, eles recebem modelos de planilha de higienização da operação, do quiosque, de organização, de controle de temperatura dos freezers, né, dos equipamentos, de toda a cadeia fria, de orientação de troca de gordura, né, porque eles fritam a coxinha no momento que o cliente faz o pedido, né, no caixa. Então, toda essa parte de boas práticas, todo esse know-how a gente passa para os nossos franqueados. E o nosso time de franquias, que é o nosso parceiro, né? Eles também são treinados nesses requisitos e quando eles vão fazer vistorias às lojas, eles também vistoriam essa questão da limpeza, organização, qualidade, da higienização das mãos se está sendo feito corretamente, sobre troca de uniforme, condição de uniforme, armazenamento do produto, muito importante, porque a gente precisa garantir que esse produto ele realmente esteja 100% congelado antes de ser frito, né, para a gente garantir essa crocância. Então, todo esse treinamento é dado pela indústria aos nossos franqueados. Muito bom, porque realmente vocês conseguem controlar a cadeia como um todo. Isso. Né? Então, vocês fabricam, mas vocês também são responsáveis, até porque Isso. no processo de franquias você está divulgando a marca, né? Exatamente. Então, se você tem um Exatamente. problema em uma franquia específica, se isso repercute, ainda mais hoje no nível de... Vai o nome, né? Isso, vai o nome. a marca. Se pensar no nível das redes sociais, como se potencializam as coisas, então uma divulgação indevida numa marca da empresa, isso traz um transtorno gigantesco. É verdade. E para reverter essa situação também é complicada, a depender do tipo de incidente que tenha ocorrido. Renata, a gente sabe que você é formada em nutrição. Sim. E aí, o que aconteceu para uma nutricionista cair de cabeça numa indústria, né? Que assim, hoje já está mais comum, né? Tem bastante indústria que tem nutricionista assim como responsável, mas ainda é um pouco inusitado, né? Assim, o que aconteceu aí no seu caminho para vir trabalhar na indústria? Tudo começou quando eu fazia parte, né, do Senac, fazia parte do time de consultoras do Senac. E lá atrás, um grande sonho de Pablo era ter a certificação do PAS, que é o Programa Alimento Seguro, né? E aí eu fui a consultora, não digo que foi por acaso, porque eu não acredito em acaso, tenho certeza que estava nos planos de Deus aí, que eu fui a consultora
disponível no momento para iniciar essa consultoria, que a fábrica ficava lá na Avenida 6, era bem pequenininho, no momento que o pessoal estava no ritmo frenético lá de produção, nem me cabia dentro, eu ficava na porta assim com minha pranchetinha coletando os dados, porque só tinha eu, né? E aí fui ficando como consultora, ele migrou para uma área maior, porque já precisava aumentar a produção, e aí estendeu mais um ano esse processo, essa parceria com o Senac, e aí ele chegou para mim, a coordenadora do Senac, e perguntou se poderia fazer uma proposta para mim por fora, né, extra Senac, porque já havia se encerrado o contrato aí. E aí fiquei, estou até hoje, né, vou fazer, como eu falei aí, 8 anos. Agora em novembro, comecei indo uma vez na semana, depois pedi o segundo dia, porque eu já precisava, em virtude das demandas, passei para o terceiro dia, e na pandemia, né, ele fez o movimento inverso de muitos locais, né, que muitos empresários precisaram enxugar, né, a folha, e houveram muitos desligamentos, e ele fez a proposta para que eu ficasse na casa, e aí neste momento eu assumi as 2 gerências, né, de produção e de qualidade, mas meu coração sempre foi da qualidade, então chegou um momento que eu bati lá na porta dele e disse, contrato gerente de produção, eu quero ficar só com minha qualidade, porque em alguns momentos eu entrava em conflito comigo mesma, né, eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu vou decidir? E não era fácil, mas era o momento, e a gente precisa ter resiliência e entender que cada coisa vem no seu tempo. E veio o meu tempo de ficar só com a qualidade, né? E aí eu me apaixonei pela indústria. Descobri uma nova... Descobri que a qualidade, a segurança dos alimentos era apenas um viés da qualidade, né? E aí onde começou o meu grande desafio aí, enquanto gerente de qualidade de uma indústria de alimentos, né? Descobri o que estava por trás, o que era para além da segurança dos alimentos. Um grande desafio que ainda não finalizou, né? Não finaliza, a gente não. sempre está no meio do caminho, né? Quando está qualidade, sempre está no meio do caminho. Exatamente. Porque sempre surgem novas regulamentações, novas leis. Novos comportamentos. Quando começa... Viu, Renata? Sem querer assustar, mas... Quando começar a chegar o mercado externo, sim, aí vai ser ótimo também. Sim, vem um bom desenvolvimento. Mas tem. Que a gente, além de seguir aqui o que tem dentro do país, começa a seguir também as regulamentações lá de fora. Também que eu tenho uns vizinhos assim que eu posso bater lá na porta e pedir ajuda. Vizinhos literalmente, né? Com certeza, pode ficar à vontade. E aí, eu lembrei aqui agora, só voltando um pouco sobre o processo. Que aí eu questionei quais são os tipos de produtos que existem lá na fábrica, né? E aí você falou que tem crescido, né? Até por essa questão da padaria do bem, não é isso? E aí surgiram novos produtos, diferentes da coxinha, do quibe, do churros. E aí eu penso perguntar em relação à rotulagem e até os controles que a gente teria se pensar na parte de alergênicos e pessoas que são sensíveis ao glúten. Como é que é feito isso? Uma vez que você tinha uma produção com um foco específico, que talvez fosse mais fácil de você controlar esses materiais e trabalhar a rotulagem da forma mais específica, e agora que você expandiu essa linha de produtos, esse portfólio? Não foi tão complicado, porque os nossos produtos anteriores à padaria, todos eles já possuíam glúten, né? E aí, para a gente, nesse sentido, não houve o pão de queijo, por exemplo. O pão de queijo, se a gente for olhar só a lista de ingredientes, eu poderia declarar não contém glúten, mas no nosso caso a gente declara que contém, justamente porque é feito na mesma área, na mesma planta fabril. Né? E mesmo assim, futuramente, né, quando a gente separar o que é padaria do bem e o que é loucos por coxinha, esses produtos também serão feitos na área de panificação. Então, a gente segue declarando que contém, porque a gente não vai ter como declarar o contrário. E os outros alérgenos, tem algum tratamento específico? A gente hoje tem uma coxinha, que é a de camarão, mas que ela é feita num dia que não há produção de nenhum outro tipo de produto. Ela é feita justamente num dia de sábado, todo a massa, o recheio, a modelagem em máquina específica. Ela é pré-frita num tanque específico para o camarão. A gente não utiliza esse tanque de fritura, por exemplo, para os outros sabores, justamente para a gente minimizar aí a possibilidade de uma contaminação cruzada, por exemplo.
Entendi. E pós o processo, tem alguma Ah. etapa de validação, vamos dizer assim, já que mesmo você fez uma dedicação de um dia específico de produção, mas há uma validação para a produção da segunda-feira, por exemplo? Verificação visual, né? Alguma Isso, coisa a assim gente nesse faz sentido. a questão, a higienização, né? Que todos os dias após a produção é feita a nossa higienização pela própria equipe que faz a modelagem. E na segunda-feira, né? Como é feita no sábado, na segunda-feira existe uma inspeção visual, né, após a higienização dos equipamentos. As caixas onde a gente coloca o recheio de camarão são de cores diferentes. As caixas que a gente coloca os recheios convencionais, elas são na cor branca, né? O depósito que a gente coloca a massa para ir até a modeladora e o recheio são de cor azul. Então, a gente separa também os utensílios por cor. As cores são diferentes. Entendi, para minimizar o risco dessa contaminação exatamente, cruzada, né? Exatamente. Renata, a indústria hoje de salgadinhos enfrenta um pouco de críticas em relação ao alto teor de sódio, né? E aí, como é que vocês estão lidando com isso, às vezes, né? Essa nova regulamentação, onde a gente tem que declarar alto teor de gorduras, né? Alto teor de sódio, a parte de açúcar também. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês estão pensando em reduzir ou criar uma nova vertente de produto? Como é que vocês veem essa nova regulamentação que entrou há pouco tempo, né? O nosso único produto que a gente precisou declarar, né, foi a nossa pizza sabor calabresa. E até foi levado para o setor de P&D, né, e para a direção no momento. E aí, não, vamos seguir porque os nossos produtos, eles são fast food, eles são ricos em gordura, eles ricos em açúcar, em sódio, é natural, é inerente do produto. Então, até o momento, a gente não sofreu impacto, por exemplo, em questão de venda e até o momento não há interesse da indústria em modificar a receita para atender esse mercado. Houve lá atrás uma perspectiva, até antes um pouco da pandemia, da gente estruturar uma linha que fosse mais saudável. Até o quiosque seria na cor verde, branca e preta, seriam produtos isentos de glúten, né, de lactose, que a gente usaria um blend de farinhas, né, que, enfim, contextualizasse um produto mais saudável. Mas aí, depois que veio a pandemia, né, mudaram-se os planos e o foco realmente é esse produto. E aí, a gente deixa o cliente livre para escolher, né? comer. Mas né? Porque, assim, eu também sou a favor disso. Porque tudo querem mudar. Eu quero comer um hambúrguer de verdade, né? Eu quero comer um salgadinho de verdade. Eu quero comer uma coxinha de verdade. Exatamente. Come saudável na semana nutricionista aqui, ó. É. Mas é verdade, é como eu pratico, por exemplo, né? Você Sim. tem a questão do equilíbrio, você precisa dessa opção para o momento que você vai confraternizar, para o momento que você, enfim, vai socializar, vai celebrar um aniversário. E aí tem que ter produto para todo momento, para todo público, né? Pois é, ninguém nunca viu servir alface em aniversário, né? Tomate. Aquele vegetais em churrasco. É. Essa aí foi demais, me pegou no... A gente comentou sobre a coxinha e tudo, falou. E eu até estava visualizando sobre ela, como é que surgiu a coxinha. Você sabe dizer como surgiu a história da coxinha? Eu já li tanta história sobre como surgiu a coxinha, né?